Bom, mais uma palestra do programa de pós-graduação em Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais. Hoje temos a satisfação de ter conosco o professor Júnior Borella. O professor Júnior é nosso colega na botânica, aqui no Instituto de Ciências Biológicas da FURG, e é um dos professores mais novos credenciados ao PPG-BAC. Professor Júnior, bem-vindo e obrigado por aceitar ministrar essa palestra e compartilhar seu conhecimento conosco. Professor Júnior possui graduação em Ciências Biológicas pela URI, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. Tem experiência na área de botânica, com ênfase em ecofisiologia. É especialista em gestão ambiental e recursos hídricos pela URI, no campus de Frederico Westphalen. É mestre e doutor em Fisiologia Vegetal pela Universidade Federal de Pelotas, com doutorado sanduíche na Aachen University e no Instituto Max Planck e em Potsdam, na Alemanha, no grupo de pesquisa de energia, de metabolismo energético do professor Jost. Professor Júnior foi bolsista PNPD da CAPES na Universidade Federal de Pelotas e na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Departamento de Fitotecnia, trabalhando com fisiologia de herbicidas em plantas. Bom, professor Júnior, muito obrigado e bem-vindo. A palavra é sua. Baseada, então, no meu histórico, né, e como que esse histórico acadêmico, ele propiciou, então, a minha entrada na FURG, e especialmente no PPG-BAC, e assim, como que eu vou atuar dentro, né, das linhas de pesquisa e através de alguns projetos e também algumas perspectivas futuras. Então, né, dispensando um pouco a apresentação que o Rogério fez a respeito do meu histórico acadêmico, vou detalhar um pouco, então, mais especificamente sobre o que eu trabalhei, né, rapidamente dentro de cada um desses níveis, digamos assim, acadêmico que eu, ao longo desses anos, na minha trajetória, para, então, fechar isso com a minha entrada no BAC e o que esse histórico acadêmico me permite, então, desenvolver e trabalhar em projetos no desenvolvimento, então, na parte de ambientes aquáticos, mais especificamente na área vegetal. Bom, como o Rogério tinha falado, né, eu fiz minha graduação lá na Universidade Regional Integrada, em Frederico Westphalen, e durante esse processo, então, eu acho que assim como boa parte, né, do pessoal acaba se antenando um pouco tarde para o trabalho, digamos assim, científico na graduação, comigo, de uma certa forma, não foi diferente. Eu, basicamente, dei entrada, né, à minha vida profissional acadêmica, digamos assim, científica, no final da minha graduação, que foi quando, então, né, despertou a vontade e o interesse em entrar para o mestrado. E aí eu me deparei com as situações que a gente observa muitas vezes, né, do que é necessário para trabalhar, que é necessário, digamos assim, ter para se ter acesso e entrar, né, num mestrado acadêmico. Foi aí, então, que, né, no desenvolvimento do meu TCC, em análises e experimentos na universidade, eu comecei a entrar um pouco nesse mundo científico, né, e ele começou basicamente com uma das minhas linhas de pesquisas, que em algum momento devo retomar no BAC também, que é a parte de alelopatia, né? Então, essa parte de alelopatia, né, durante a graduação, ela foi importante porque me permitiu, então, né, a entrada no mundo científico, as primeiras publicações, entendimento de revistas, de escrita científica, principalmente a parte de estatística, de experimentos, e aí veio os primeiros artigos pelos quais, então, me possibilitaram a entrada no mestrado. E aí, no meio disso, né, como uma forma de entrada no mestrado, também veio a necessidade de me manter na universidade, né, isso um pouquinho antes do mestrado, então veio a oportunidade de fazer uma especialização em gestão ambiental e recursos hídricos, né, e esse meio, ele, obviamente, não só a necessidade de me manter nesse meio acadêmico, mas também continuando os meus experimentos e publicações, propiciou, então, a minha entrada no mestrado em Fisiologia Vegetal na Federal de Pelotas, e onde eu vim trabalhar, então, para mim, até então, um mundo novo, desconhecido, que era a parte de bioquímica vegetal.
Eu até brinco às vezes que durante a graduação, se tem uma disciplina que eu mais detestava de todas, era a bioquímica vegetal. Bioquímica vegetal não, bioquímica de um modo geral. E por incrível coincidência, a bioquímica, então, ela acabou fazendo parte da minha vida desde minha entrada no mestrado. E dentro da bioquímica, então, eu comecei a trabalhar aqui na Universidade Federal de Pelotas, então, com a parte de alagamento. Então, o meu histórico acadêmico, de um modo geral, a partir do mestrado, ele é muito baseado, principalmente em plantas de interesse econômico. Eu trabalhei basicamente com soja. E aí, né, pelo fato de mudanças climáticas, enfim, eventos principalmente de excesso de chuvas, de alagamento, propiciaram, então, uma mudança, né, do ambiente do desenvolvimento das plantas, né? Esse meio, então, com a água, a gente começou a trabalhar em entender um pouco melhor como que as plantas, elas se ajustavam metabolicamente, né, para se manter, né, e sobreviver especificamente dentro ou durante esse período, né, de estresse ocasionado pela deficiência especificamente de oxigênio em função, né, da mobilidade do oxigênio na água e da capacidade das plantas em absorver esse oxigênio. Então, eu trabalhei basicamente com o metabolismo do carbono e do nitrogênio, parte respiratória, né, glicólise, ciclo de Krebs, cadeia de transporte de elétrons, né, ajustes metabólicos de aminoácidos, enzimas fermentativas, metabólitos, né, fermentação, carboidratos, né, que foi, então, um processo pelo qual eu fui dando sequência à minha etapa, basicamente, experiência profissional. E aí também veio as oportunidades de começar a me cadastrar em revistas e etc., e começar também a parte de avaliação de revistas, então, que é algo, né, digamos que hoje, também um dos trabalhos que os profissionais, digamos, os professores também realizam dentro das universidades. Posteriormente a isso, então, veio a oportunidade de fazer o doutorado, isso lá em 2011 ainda, e dentro do doutorado, então, além de trabalhar com a pesquisa, também tive a oportunidade de trabalhar na parte de ensino, né, o que para mim foi fundamental na época, especialmente para trabalhar a parte de bioquímica durante a graduação, né, que por incrível que pareça, uma das áreas que eu não, num período tão próximo, digamos assim, era uma área que não gostava muito, né? E, então, trabalhar com bioquímica permitiu, né, com que eu pudesse perceber que eu gostava, né, dessa parte de ensino, e principalmente que era exatamente que eu estava no caminho certo, que era aquilo que eu queria. Então, dentro da parte de pesquisa, dando continuidade à etapa do mestrado, no mestrado, então, no doutorado, continuei trabalhando com a parte de alagamento, com a parte de hipóxia, deficiência de oxigênio em plantas, mas entendendo um pouco mais a fundo como funcionava esse ajuste metabólico das plantas, né, e usando também técnicas, né, e equipamentos, digamos assim, um pouco mais robustos, né, que permitem, então, a gente entender um pouco mais o funcionamento das plantas, né, associado, então, a esse estresse temporário pelos quais, então, esse alagamento ele impõe as plantas. Então, a partir daí, embora tenha seguido dentro do mesmo ritmo, trabalhando também com outros eventos, com outras partes importantes, como o metabolismo antioxidante, além das trabalhadas no mestrado, metabolismo do carbono e nitrogênio, trabalhar com a parte mais especificamente de fluxo metabólico, né, com HPLC, GCMS, então, que permitiu, então, um entendimento um pouco melhor, né, do funcionamento de plantas, além também de trabalhar um pouco com a parte de biologia molecular, por meio, então, de PCR em real time. Então, que permitiu, na época, a gente desvendar um pouco, né, principalmente em genótipos sensíveis ou tolerantes, um pouco do mecanismo pelos quais, né, as plantas, né, diferentes genótipos se adaptam, né, para tentar manter uma sobrevivência prolongada dentro do ambiente com excesso de água. Então, de uma certa forma, a água, ela está presente, né, basicamente, durante todo o processo dos meus processos, né, dos níveis de estudos.
E aí, nesse meio tempo, também veio a oportunidade, na época, em 2013, quando estava basicamente naquele boom de estudar fora do país e de bolsas, né? Embora a minha bolsa não tenha sido do Ciências Sem Fronteiras e tenha sido diretamente dos programas da CAPES, diretamente com os PPGs, inclusive que a gente tem no programa essas oportunidades de ir ter uma experiência lá fora, foi então que, né, dentre as opções que melhor se encaixavam, digamos assim, na minha linha de pesquisa até então, a Alemanha era uma das opções, foi então que, em função do meu orientador lá de fora, o professor Dr. Jost, que trabalhava no Max Planck e na Universidade de Aachen, foi então que surgiu essa possibilidade de eu trabalhar, então, nesses dois, no instituto, que hoje é considerado um dos melhores institutos do mundo, digamos assim, e especialmente um dos melhores, digamos assim, na parte de fisiologia molecular de plantas. E a Universidade de Aachen, então, que está basicamente situada próxima, então, à divisa da Bélgica com a Holanda, e o Instituto, então, Max Planck, próximo de Berlim, em Potsdam. Bom, dentro, desse mundo novo para mim, que foi trabalhar, ter essa experiência de um ano no exterior, no Max Planck eu basicamente trabalhei um pouco com a parte de transformação de plantas, e essa transformação de plantas, e pegar um pouco desse know-how, desde confeccionar primers, transformar agrobactéria, fazer o silenciamento, e, enfim, todo esse mecanismo envolvido, entender um pouco como funciona isso, basicamente de genes relacionados ao meu estudo da época, que era basicamente com nitrato redutase, que expressa para a enzima nitrato redutase, e da oxidase alternativa na cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. E aí, quando eu me mudei para a cidade de Aachen, então, dando sequência a isso, trabalhei mais especificamente com fluxo metabólico, entendendo um pouco do papel do óxido nítrico dentro do alagamento, expressão de genes, e o perfil metabólico de um modo geral. Esse perfil metabólico, utilizando carbono marcado, glicose marcada, e vendo também como que esse perfil metabólico, tanto de carboidrato quanto de aminoácidos, isso também influenciava no status redox, de energia redox da planta, especificamente na de pH, na de H, esses mais comuns, digamos assim, utilizados pelas plantas. Posteriormente, então, durante esse processo, foi importante, para que eu, digamos assim, conhecesse o novo mundo, adquirisse conhecimentos, um pouco diferente, que eu pudesse aplicar também aqui no Brasil posteriormente. Então, tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado, e essas oportunidades, elas estiveram especificamente relacionadas também ao meu ex-orientador e atual também colaborador de projetos futuros, o professor Dr. Luciano do Amarante, da Bioquímica na UFPEL, e, posteriormente, então, quando eu concluí o meu doutorado, eu tive a oportunidade de avançar um pouco o meu conhecimento, mudando, não saindo completamente dessa área, e também não mudando, obviamente, o foco da fisiologia, mas tendo a oportunidade de avançar um pouco mais no entendimento, de plantas, especificamente com a parte de fotossíntese. Então, foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar como pós-doc PNPD do professor Marcos Bacarin, do Laboratório de Metabolismo Vegetal, e entender um pouco mais dessa dinâmica, de funcionamento desse mundo fotossintético das plantas. Embora tenha sido um mundo novo, digamos assim, não completamente novo, mas quando a gente basicamente põe a mão na massa, trabalhar com isso me permitiu não só dar continuidade à parte de entendimento um pouco mais dos processos fisiológicos que ocorrem nas plantas em função do alagamento, que no meu mestrado e doutorado eles basicamente estavam relacionados ao efeito direto que ocorria em sistema radicular. Aqui a gente permitiu avançar um pouco mais esse contexto,
e entender como que essas modificações, esses ajustes metabólicos em sistemas radiculares, eles influenciavam, né, ou vice-versa, diretamente a parte aérea através do processo fotossintético. Foi aí que eu entrei, então, né, e comecei a entender um pouco mais esse mecanismo, né, de fotossíntese, de trabalhar com trocas gasosas, né, continuar trabalhando com metabolismo antioxidante, com espécies ativas de oxigênio, mas principalmente, né, apresentado ao mundo novo, que basicamente é uma das linhas de frente do laboratório, que é trabalhar com a parte de biofísica da cadeia de transporte de elétrons, né, entender um pouco como é a dinâmica, né, de absorção e dissipação de energia, do fluxo de energia, né, na cadeia de transporte de elétrons. E durante esse processo, né, durante esse período, foram em torno de 2 anos e pouco, também tive a oportunidade de orientar no mestrado, né, mais experiência profissional e, consequentemente, também entender, dar aulas, né, digamos assim, de metabolismo também no pós-graduação. E aí, posteriormente, né, vendo um pouco a necessidade de ampliar um pouco esse espectro, né, dá para ver que eu gosto de fazer muitas coisas diferentes, também surgiu a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, trabalhar dentro do programa de pós-graduação em fitotecnia, onde eu comecei a trabalhar, então, com a parte mais especificamente de herbicidas. E a fisiologia de herbicidas, então, ela surgiu como algo novo, né? Embora também ela não saísse dentro daquele meu espectro de entendimento, né, fisiológico, né, trabalhar com o metabolismo fotossintético, desculpem, trabalhar com o metabolismo fotossintético, continuar trabalhando com a parte de biofísica da cadeia de transporte de elétrons, com metabolismo antioxidante, mas isso permitiu, então, com que eu agregasse um conhecimento novo e entendesse um pouco de como, né, esses herbicidas, eles atuavam dentro da fisiologia, né, da planta, né, tanto plantas de interesse econômico, quanto plantas também, digamos assim, plantas daninhas. Então, trabalhando com a professora Camila e com o meu supervisor, o professor Haroldo, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tive também a oportunidade de fazer orientações e trabalhar no PPG, né, dando aulas, né, disciplinas, e um ponto principal aqui foi também trabalhar como substituto de fisiologia vegetal na universidade. Então, todos esses aspectos, ou toda essa trajetória, de um modo geral, desde a graduação, né, na minha inserção no mundo científico, a especialização, do mestrado, doutorado, pós-doc, tudo que veio conjuntamente com isso, foram importantes para que eu pudesse, então, posteriormente, né, entrar nesse mundo de concursos, né, digamos assim, e acabei entrando, então, num concurso para trabalhar com fisiologia vegetal, né, na FURG. E aí, então, veio, posteriormente, a FURG, que foi, no caso, coincidentemente com o início da pandemia, minha entrada, início de 2020, veio a oportunidade de entrar, trabalhar também como professor do PPG, de Biologia de Ambientes Continentais. Então, todo esse meu histórico, de um modo geral, que vinha sendo relacionado à parte de trabalhar mais especificamente com plantas de interesse econômico, né, agora a gente muda um pouco o espectro, muda um pouco o foco, mas tentando basicamente aplicar o conhecimento que a gente adquiriu, então, ao longo, né, dessa caminhada acadêmica, né, desde a graduação. Então, o que permite hoje eu, né, abrir, digamos assim, dentro do BAC, uma linha nova de pesquisas, né, envolvendo especificamente a parte de ecofisiologia de plantas de áreas úmidas. Dentro disso, né, então, o que permitiu, né, que foi ter o suporte para que essa linha de pesquisa, digamos assim, ela pudesse se concretizar dentro do BAC. Basicamente, né, a gente tem aí desde o entendimento um pouco de recursos hídricos na especialização, ter trabalhado com a parte de alagamento, de água no mestrado e no doutorado, entender um pouco como funciona essa dinâmica do metabolismo do carbono, do nitrogênio. E no pós-doc, então, trabalhar especificamente com fotossíntese e com fisiologia de herbicidas. Então, todo esse conhecimento, de um modo geral,
né, trazendo agora, né, para o BAC, permite, então, com que a gente comece a trabalhar, né, e ter alguns projetos, digamos assim, linhas de frente, pelo menos alguns projetos promovidos, né, nada que não possa se modificar ao longo do tempo, mas, inicialmente, então, né, a gente tem algumas propostas de trabalho que também gostaria de apresentar para vocês, que dentro disso, então, trabalhando especificamente com a parte de plantas de áreas úmidas, trabalhar mais na parte da linha de pesquisa de biologia vegetal e de micro-organismos, embora o meu foco seja especificamente a parte de biologia vegetal. Então, dentro disso, no BAC, né, minha proposta inicial é trabalhar especificamente com a parte de fitorremediação de recursos hídricos, e a gente vai englobar um pouco, então, essa parte de fisiologia de herbicidas, funcionamento, né, de como a gente pode utilizar esses mecanismos, então, para tentar reverter um pouco a contaminação por herbicidas. Outras propostas que também vêm conjuntamente a isso, e que, na verdade, essas duas são mais um lançamento de ideias, que é envolvendo a parte de indicadores fotossintéticos para avaliação de distúrbios ambientais, e a parte também de metabolismo de plantas em áreas úmidas de transição, que aí, basicamente, isso está muito mais relacionado às minhas linhas, né, de desenvolvimento de pesquisas no mestrado e no doutorado. Então, falando um pouco desses três aspectos importantes, o primeiro deles, então, é a parte de fitorremediação de recursos hídricos, e dentro desse projeto que a gente está iniciando agora, né, a gente já tem um primeiro projeto, que é a parte de macrófitas, e entender um pouco do impacto de herbicidas do cultivo de arroz irrigado aqui no Rio Grande do Sul, e o potencial uso dessas macrófitas na descontaminação de recursos hídricos. E, obviamente, como todos esses processos, né, de trabalhos, de pesquisas, eles envolvem recursos financeiros, e principalmente quando a gente tem dificuldades de entrar, né, na universidade e logo, de uma certa forma, entrar dentro de um pós-graduação, a oportunidade que a gente tem com os editais, né, envio de editais. Felizmente, a gente teve resultados positivos no edital recente da FAPERES, com auxílio recém-doutor. Então, né, nesse momento, digamos assim, a gente tem recursos para dar andamento através de auxílio financeiro da FAPERES para, digamos assim, desenvolver esse projeto dentro do PPG-BAC. E, obviamente, dentro do desenvolvimento de projetos, a gente conta com a colaboração, né, de profissionais e de outros pesquisadores, de professores que fazem parte, né, da nossa trajetória acadêmica, dentre eles, então, o Laboratório de Metabolismo Vegetal, onde a gente vai poder ter, então, de uma certa forma, o suporte, né, da parte de fotossíntese, né, através do professor Marcos Bacarin, do Laboratório de Bioquímica Vegetal, onde a gente tem o suporte da parte bioquímica, né, com o professor Luciano, e a parte de fisiologia de herbicidas, a gente também tem o suporte do pessoal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, professora Camila e o professor Haroldo, que vão, então, né, de uma certa forma, contribuir e colaborar para, né, o desenvolvimento de projetos. E aí, obviamente, né, dentro da Universidade da FURB, a gente também tem alguns profissionais, como a professora Sônia também, que vai nos dar os suportes, e, obviamente, a gente está aberto também para futuras colaborações. Esse projeto ele veio especificamente porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma das maiores áreas, né, produtoras de arroz irrigado no Rio Grande do Sul. Na verdade, no Rio Grande do Sul, uma das maiores, a maior área de produção do Brasil, de um modo geral. E se a gente observar a questão, principalmente essas zonas, digamos, esses pontos laranjados no mapa, eles situam-se principalmente em áreas, né, que atualmente, se não me engano, cerca de 1,3 milhões de hectares de arroz irrigado plantado. E isso envolve diretamente o uso de herbicidas, né, e diretamente o uso de herbicidas envolve diretamente o uso de água, por se tratar de uma espécie que melhor se desenvolve e produz em um meio
alagado. Então, dentro disso, a gente acaba tendo essa água, né, embora isso não seja, né, o ideal, mas acaba se tendo uma conexão com os nossos ambientes aquáticos. E aí vem os processos de contaminação. E, especificamente, né, a gente tem aqui muito próximo de nós, do Brasil, né, um dos municípios com a maior área de produção, né, Santa Vitória, a gente tem Arroio Grande, Camaquã, Rio Grande, que são regiões altamente produtoras de arroz irrigado, mas que se a gente for fazer, né, ver um pouco isso mais de perto, a gente tem, né, e que basicamente é de muito conhecimento de vocês, principalmente do pessoal do BAC, é a questão, né, dos rios, né, que ligam, dos afluentes, né, que passam pela nossa região. Então, se a gente fizer um comparativo, especialmente aqui na nossa planície costeira e na Zona Sul, a gente tem o quê? A gente tem uma grande região produtora de arroz irrigado na volta, praticamente, né, da Lagoa dos Patos e da Lagoa Mirim, e principalmente a gente tem, então, esses afluentes, né, que abastecem, digamos assim, embora existam outros mecanismos, abastecem muitas vezes boa parte da produção de arroz irrigado, que acaba, então, tendo essa conexão direta. E aí surge um dos principais problemas, que é a questão das plantações, né? Essas plantações, a aplicação de herbicidas, quando se tem a aplicação desses herbicidas, um dos principais problemas envolvendo isso é a questão da lixiviação e escoamento superficial desses herbicidas. E, consequentemente, né, aqui por essa área, a gente consegue ver o quão próximo ela é desses rios, né, de riachos e de áreas que contenham água. E um dos pontos importantes aqui, ele flui diretamente para a questão não do contingente total de herbicidas, que ele é muito grande, mas especificamente de herbicidas onde que a gente tem uma meia-vida longa, ou seja, uma capacidade de se manter, né, no meio, né, por um período longo. E, além disso, uma alta solubilidade em água, que, de uma certa forma, são os principais, além de outros poluentes e outros herbicidas, mas, digamos assim, são os principais responsáveis por ocasionar principalmente a contaminação. E isso vem especificamente porque, atualmente, a produção ela era muito baseada em sistema convencional, e hoje a gente tem, então, a utilização de novos herbicidas, né? Não novas moléculas, mas novas formulações, novos herbicidas, né? Principalmente com o uso de transgênicos, e surge, então, novamente, em função principalmente de plantas resistentes, um sistema novo chamado de sistema Clearfield. E esse sistema, então, ele basicamente ele vem com uma mistura de herbicidas, já que o sistema convencional ele não dá mais conta de manter digamos, essa limpeza necessária para a produtividade de arroz. E aí começam a surgir esses problemas, né? Começam a surgir mais problemas, digamos assim, que a contaminação por herbicida ela já é um problema, né? Especificamente de contaminação dessas áreas. E aí a contaminação dessas áreas a gente não tem somente a parte de contaminação de plantas, né? A gente tem todo o sistema ecológico, de uma certa forma, que ele pode, em último caso, representar também uma contaminação dos seres humanos, principalmente pelo uso da água, né, e pelo consumo, principalmente de animais, né, peixes e etc., que vivem, obviamente, dentro desses rios contaminados. E, obviamente, toda a cadeia produtiva que a gente tem aí na volta em função, né, da cadeia alimentar. Então, com isso, esse projeto ele vai visar, basicamente, entender um pouco mais, né, do impacto desses herbicidas, né, de alguns herbicidas aplicados na cultura, sobre o crescimento e a fisiologia de algumas macrófitas. E, para isso, então, a gente vai iniciar tentando entender um pouco de como funciona a sobrevivência e a toxicidade, né, e as plantas mais tolerantes a isso, a gente vai tentar entender, então, o padrão de crescimento delas, né, através também de análise de fluorescência da clorofila e quantificação de herbicidas, né? Isso basicamente vai ser feito em laboratório, né? Para a gente, digamos assim, fazer um screening de macrófitas capazes de, inicialmente, responderem positivamente a essa aplicação de herbicidas.
E, posteriormente a isso, então, né, quando a gente tiver algum potencial macrófita, a gente vai, digamos assim, entender um pouco mais de como esse mecanismo capaz, digamos assim, um possivelmente capaz de fitorremediar, ele funciona na planta, né, através principalmente de fluorescência, de trocas gasosas, de análise de carboidratos, danos oxidativos, sistema antioxidante e quantificação de herbicidas em tecidos, além também de análises anatômicas, para tentar entender um pouco como essa dinâmica de ajuste, né, metabólico e principalmente anatômico dessas plantas, elas se dão por ocasião, então, dos herbicidas. E aí entra como uma perspectiva futura, né, trabalhar também molecularmente. Obviamente que nesse período de desenvolvimento do projeto ele não vai ser suficiente para que a gente, digamos assim, tenha, obviamente, uma macrófita, né, um potencial, digamos assim, uso, né, uma macrófita, digamos assim, para que seja utilizado, mas ele faz parte de um projeto que tenta entender um pouco esse mecanismo e selecionar, pelo menos, algumas potenciais macrófitas para uso. E aí a gente vem, né, com principalmente, não somente, principalmente um ponto importante que é tentar, né, encontrar, de alguma certa forma, uma macrófita que não seja somente capaz de absorver herbicidas e acumular nos tecidos, porque aí a gente teria um problema posterior, que é o manejo dessas plantas contaminadas. Além do mais, essas plantas dentro do meio aquático, elas também servem de alimento e abrigo para outros animais, o que a gente estaria, no caso, também perpetuando essa contaminação, mas sim uma planta capaz de degradar, né, de ter um metabolismo capaz de converter essas moléculas em substâncias menos tóxicas, o que seria, então, algo importante para que não trouxesse, digamos assim, prejuízos futuros para o meio em que elas se encontram. Então, basicamente, o foco do trabalho geral. Um segundo tópico aqui, que seria algo que eu gostaria de trabalhar, seria entender um pouco mais como funciona essa dinâmica da cadeia de transporte de elétrons, né? Então, indicadores fotossintéticos para avaliação de distúrbios ambientais, e aí a gente tentar fazer alguma correlação entre análises de fluorescência, né? E principalmente porque essas análises elas são importantes, digamos assim, por serem análises não destrutivas e fornecem, digamos, uma informação mais ampla do aparato fotossintético, sem que seja necessidade de destruir, né, plantas de um modo geral. E a gente tem uma série de informações que são importantes e associar ela a parâmetros ecológicos. E aí que entra, obviamente, que a parte de parâmetros ecológicos não é especificamente a minha área, então aqui eu abro, né, a gente abre, digamos assim, para que colaborações sejam colaborações de outros, né, pesquisadores, outros professores, né, do BAC ou independente, para que possa se juntar ao projeto e a gente tentar entender um pouco melhor, e tentar buscar alguns padrões que possam, então, levar a gente a ter algum indicador, né, fotossintético capaz de prever algumas alterações ambientais. Então, um estudo mais, basicamente, né, daquilo que, de um dos tópicos, né, que eu trabalhei ao longo da minha vida acadêmica, que foi a parte de entender um pouco mais da biofísica da cadeia de transporte de elétrons. Então, através dessas análises, basicamente, a gente consegue ter uma visão um pouco mais detalhada, né, desde o processo de absorção de energia e como essa absorção de energia, ela culmina, né, com o transporte e o fluxo de elétrons, né, e, obviamente, como que esse processo leva à produção de carboidratos nas plantas e a manutenção do crescimento. Então, isso torna-se importante, uma vez que boa parte, né, do crescimento da planta ele está diretamente relacionado a metabólitos oriundos do processo fotossintético. E o ponto de entrada da fotossíntese, ele basicamente é a parte de energia, né? Então, mudanças, digamos assim, no fluxo metabólico da planta, decorrente de alterações ambientais, ele vai expressar em uma mudança de absorção, né, de transporte de energia na cadeia de transporte de elétrons. Então, isso a gente consegue fazer uma previsão, digamos assim,
de mudanças ambientais. E, por fim, então, a gente tem um outro projeto, né, que é também algo que eu gostaria de trabalhar, que é a parte de metabolismo de plantas em áreas úmidas de transição. Então, a gente tem, basicamente, a parte, o meio aquático, né, por si só, as zonas ripárias, e nessas zonas ripárias a gente tem, né, que já é bastante conhecido de vocês, a questão principalmente, né, das áreas úmidas, né, de transição entre o meio terrestre e o meio aquático. Então, principalmente em regiões onde há uma flutuação dessa umidade, a gente tem o quê? Plantas capazes de fazerem ajustes metabólicos para momentos em que o ambiente está mais seco e momentos em que o solo está mais encharcado ou mais alagado. Então, entender um pouco como esses ajustes metabólicos dessas plantas, que elas são importantes porque, de uma certa forma, elas mantêm os cursos hídricos, digamos assim, funcionamento, tanto funcionando como também dão um aporte estrutural. Então, a gente entender um pouco como funciona essa dinâmica, né, esse ajuste metabólico, né, através de análise de carboidratos, fermentativas, fotossintéticas, né, alterações anatômicas, especificamente que algumas desenvolvem aerênquimas. Então, isso, né, nos daria um campo, digamos assim, de pesquisa especificamente dentro daquilo que eu também já trabalhei mais no mestrado e no doutorado, e também durante o meu pós-doc. Então, isso seriam, digamos assim, 3 áreas, né, ou 3, não necessariamente linhas de pesquisas, mas que eu gostaria de trabalhar e desenvolver, e, obviamente, também me coloco à disposição para colaborações e de trabalhos dentro dessa área. E aí, para terminar e encerrar a minha apresentação, eu coloco também como, a partir provavelmente do semestre que vem, ainda a gente está vendo isso, a disciplina, né, que eu vou trabalhar dentro de ecofisiologia de plantas aquáticas continentais, e a gente vai abordar um pouco da distribuição e caracterização das plantas aquáticas, aí não basicamente com aspectos ecológicos, mas aí com aspectos voltados para o entendimento fisiológico, né, uma vez que a distribuição delas estarem mais, digamos assim, serem plantas flutuantes, submersas ou, né, de zonas mais úmidas, isso modifica significativamente alguns aspectos fisiológicos. Então, entender um pouco desse funcionamento, desses fundamentos fisiológicos, e como que elas respondem e se adaptam, né, fisiologicamente, né, a esses diferentes meios em que elas estão distribuídas. E aí, né, eu me coloco, então, à disposição para perguntas, para sugestões, para colocações, e era isso. Agradeço a atenção de todos vocês. Espero que, de uma certa forma, meio que rapidamente, né, até porque a gente estendeu um pouco o horário, tenha sido possível, então, passar um pouco, né, do trabalho que a gente pretende desenvolver aqui na FURB. Obrigado, Rogério. Obrigado, Júnior. Eu que agradeço. Em nome do programa e dos colegas todos, obrigado pela palestra. E é bom ver que o pessoal jovem, né, está se integrando ao programa e procurando fazer o melhor para que a gente consiga fazer o programa crescer. Bom, Júnior, mais uma vez eu te peço desculpas lá pelo início, mas eu vou abrir para o pessoal, para a plateia fazer então um questionamento, perguntas, observações, e aí a gente pode conversar mais sobre o assunto que nos apresentaste, tá? Obrigado mais uma vez. Então, pessoal, por favor. Como eu falei, a gente conta, né, inicialmente com colaborações, né, especialmente do pessoal da UFPEL, que vai dar um bom suporte para a gente e, obviamente, né, eu espero em breve também contar com a colaboração de vocês. Fabiana, obrigado pela sua pergunta. Indicativos de espécies nativas de macrófitas com potencial para degradação de contaminantes, não sei te dizer especificamente com potencial de degradação, né? Essa parte ainda não, embora talvez se tenha alguma coisa, não estou muito a fundo em relação a isso. Existem alguns estudos com algumas macrófitas, digamos assim, capazes de absorver
mas nada que a gente tenha ainda, né, uma profundidade um pouco maior sobre isso, especialmente a parte fisiológica. Muito do que se tem conhecimento, ele é basicamente relacionado a outros poluentes, né, especialmente metais pesados, de uma certa forma. Herbicidas não é tão difundido essa área de pesquisa, especialmente aqui no Brasil, e especialmente no Rio Grande do Sul, já que um dos principais pontos de entrada se dá via, principalmente, arroz irrigado. Então, não se tem ainda um entendimento um pouco mais sobre isso. Se tem, obviamente, entendimentos, mas sobre outros aspectos, né? Principalmente metais pesados. Bom, Júnior, eu acho que, além da Fabiana, tem muita gente parabenizando, né? A professora Sônia também, que é da Botânica, né? E eu acho que questões foram essas. Eu tenho uma questão que é a respeito dessas macrófitas atuando, já que tu vai estudar a parte fisiológica, né? E nos marismas, a gente sempre estudou assim, isso é mais uma curiosidade, né? Nos marismas agora, antes da pandemia, eu fui muito para São Lourenço. E lá a gente vê uma parte bem já destruída, assim, do marisma. E em Rio Grande também isso está acontecendo, né? E essas áreas, para a gente que estuda animais, também é muito importante devido a ser berçário, a conter uma série de espécies ali, né? Que a gente estuda e, bom, enfim. Mas como é que tu vê a situação? Eu sei que sai um pouco da fisiologia, mas dos contaminantes que são despejados na lagoa e a manutenção desses ambientes que são tão importantes, né? Eu me lembro de ver artigos e reportagens há anos atrás que a Inglaterra teve que recompor várias partes de marisma porque estavam perdendo fauna, né? E como é que tu vê esses poluentes para esses ambientes que são tão importantes para o estuário ali, principalmente? Isso é um problema, na verdade, muito de política pública, né? Porque muitos desses poluentes são, né, jogados a céu aberto e, consequentemente, acabam, né, principalmente pelos esgotos, né, pela falta de tratamento. Então, aí a gente tem o quê? Né? Tudo que se jogar, digamos assim, ralo abaixo vai embora, né? E acaba contaminando todo esse berçário, digamos assim, e obviamente isso reflete depois também na qualidade da água que a gente toma, né? E também, né, no alimento que a gente acaba tendo dessas vias. Mas, de uma certa forma, coisas que talvez não sejam tão simples e fáceis de mudar, especialmente em países em desenvolvimento, né? Mas tentar utilizar um pouco. Assim, às vezes a gente falando, ele pode parecer um pouco um processo fácil, mas ele não é tão simples assim, especialmente porque né, a gente indicar uma macrófita ou fazer um programa desses envolve, né, a gente ter um conhecimento mais refinado, mais profundo acerca do funcionamento dessas macrófitas, né, que a gente possa utilizar nesses meios. Mas, de uma certa forma, eu vejo como a gente poder utilizar isso, né, nesses processos de descontaminação, em algum momento, né, entendendo o funcionamento deles, algo promissor, digamos assim, especialmente aquelas que têm uma capacidade de degradar. Que um dos principais problemas de colocar, digamos assim, a fitorremediação em prática é o problema do destino final, né, das plantas, digamos assim, que tem a capacidade de absorver. Então, a gente enfrenta, digamos agora, né, cientificamente, não um problema, né, mas o entendimento, né, e tentar encontrar plantas que não tenham que tenham essa capacidade de degradar e não tenham essa necessidade de retirar. E aí, obviamente, a gente também tem a questão relacionada ao uso de plantas, né, que, às vezes, se elas não são do local, né, ou o excesso, né, dessas plantas
no local, que também pode se tornar um segundo problema. Então, tem uma série de aspectos, antes de aplicar praticamente isso, que a gente tem que levar em consideração. Mas, pelo menos, são meios pelos quais a gente pode contornar um pouco isso. Obrigado. Eu não sei se nós temos mais alguma questão. Posso fazer um pequeno comentário? Por favor, professor. Por favor. Primeiro, parabéns pela palestra. Eu perdi o comecinho aí, mas deu para entender legal. Achei fantástica essas linhas de pesquisa que você está iniciando aí, Júnior. Bem legal isso daí. E eu recentemente estava conversando com um colega meu, o professor Ciro César Zanini Branco. Não sei se você conhece ele. Ele tem feito alguns estudos recentemente sobre influência justamente de herbicidas em macroalgas. E ele tem observado algumas coisas, ele me falou, não sei se ele já tem algum produto, já tem publicado alguma coisa, mas ele falou que as respostas são muito diferentes dependendo da espécie. Algumas espécies, realmente o herbicida é prejudicial, por exemplo, à fotossíntese e crescimento, mas outras espécies de macroalgas, elas são favorecidas por algumas doses, talvez não muito elevadas, de herbicidas. Então, provavelmente, em macrófitas, não macroalgas, esse tipo de coisa pode ocorrer, e acho que esse vai ser um resultado muito interessante para você encontrar no seu projeto aí. Sim, exatamente. Obrigado, professor, pela sua contribuição. Como eu falei anteriormente, na verdade, essa transição para a parte aquática, ela é, digamos assim, um mundo um pouco novo, então eu ainda tenho muita coisa para me interagir, para entender, né, e especialmente dessa parte ecológica, de um modo geral. Eu comecei basicamente com a parte de macrófitas, porque de uma certa forma elas ainda estão dentro de um espectro mais próximo daquilo que eu trabalhei, que é, né, visualmente e análises que eu trabalhei, que nesse momento eu acho que seriam mais, teria uma perspectiva de continuidade maior, mas trabalhar com outras, né, microalgas, que a gente também já é uma ideia que em algum momento ela provavelmente vai ocorrer, né, então vai depender primeiramente de eu me estabelecer dentro dessas linhas, né, e começar a trabalhar nelas. E como você falou, a questão da dose, realmente, a gente não somente para essas algas, mas com certeza para macrófitas também não vai ser diferente, assim como para plantas terrestres não é. Também existe isso, a questão da dose, né? Então, né, inicialmente a gente vai fazer o screening com algumas doses, né? Doses recomendadas, e aí a gente vai partir para a parte mais especificamente de recomendações de herbicidas para o arroz, né, que é basicamente o que se utiliza, e aí doses menores e doses maiores. Inclusive, alguns desses herbicidas já são conhecidos especificamente como sendo com doses menores estimular o crescimento de algumas plantas em si, em geral. Então, isso é bastante comum, de uma certa forma, encontrar esse mecanismo, né, esse comportamento dessas plantas, assim como também, né, doses maiores ou, né, que acabam matando, então, né, por completo as plantas. Então, esse screening, na verdade, a gente já vai ter um pouco uma ideia do que pode acontecer e selecionar algumas dessas plantas. Obrigado. Obrigado a você. A Roberta está dando pergunta. Tudo bem, Roberta? Se tem algum herbicida em especial que eu vou utilizar no estudo? Sim, a gente já tem alguns herbicidas, né? E aí, como eu falei, o espectro e a utilização de herbicidas ela é bastante grande, se a gente for ver, para o arroz irrigado. Mas a gente inicialmente vai selecionou, melhor dizendo, aqueles que têm uma maior mobilidade, né? Principalmente em água, né? Essa mobilidade e também com uma meia-vida longa, ou seja, que ele, né, tem a capacidade de, digamos assim, ir rio abaixo e, consequentemente, também ter um tempo de duração maior. Então, que provavelmente ocasionaria mais problemas. Dentro disso, a gente tem hoje em dia bastante utilizado o sistema convencional, o Clomazone, e desse novo sistema que chamam de Clearfield, a gente tem 3, Imazethapir, Imazapir e Imazapic, que são três herbicidas de meia vida longa e também de alta mobilidade em água.
que a gente vai, digamos assim, dar início a esse processo de entender um pouco como funciona essa dinâmica nas macrófitas. Bom, Júnior, eu acho que não temos mais nenhuma questão. Pessoal, mais alguma questão? Professor Júnior? Bom, não havendo, Júnior, te agradeço muito a participação nos seminários como palestrante e te peço desculpas de novo porque a tua apresentação oficial para o grupo, né, com uma palestra e a gente teve esse problema, mas eu acho que o pessoal conseguiu perceber o quão importante vai ser o teu trabalho junto ao programa e conseguiu entender, né, que ganhamos um bom profissional que vai nos ajudar muito a construir o programa de uma forma muito boa. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Rogério. Obrigado a todos vocês que participaram do seminário e que, de alguma forma, né, peço também desculpas pela questão, né, querendo ou não, de repente eu também acabei correndo um pouco demais, me atrapalhei em algum momento, mas, enfim, eu tentei fazer um pouco mais rápido também em função do horário, mas, de uma certa forma, novamente, eu agradeço a todos vocês e pelas perguntas e também me coloco à disposição para colaborações, né, e, né, tanto colaborações ecológicas da parte de vocês, quanto colaborações fisiológicas da minha parte. E estamos aí, qualquer coisa, né, só entrar em contato. E, mais uma vez, obrigado a você, Rogério, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Em nome do grupo todo do programa, do grupo de discentes e docentes e técnicos, agradecemos, Júnior. A todos que assistiram, então, nosso muito obrigado. Ao pessoal que estava aí da UFPA, né, que tem sido uma constante nas nossas palestras, isso é muito bom, principalmente do Campus Bragança. Bom, agradecer a todos e lembrar aos nossos alunos que o link para a lista de presença está aqui no chat, então, por favor, acessem lá e assinem, tá? Bom, a todos, muito obrigado e encerramos mais uma palestra dos seminários do Programa de Pós-Graduação em Biologia de Ambientes Aquáticos Continentais. Professor Júnior, brigadão. Obrigado, bom dia a todos.